Graça e paz, meus amados. É uma alegria tão grande para mim estar aqui com vocês nesta manhã, na comunidade de São Mateus, que é liderada pelo pastor Davis, e por muitos irmãos que o ajudam a fazer esta obra maravilhosa que o Senhor levantou neste lugar. Eu quero falar hoje sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande personagem do livro A Volta de Cristo, que eu escrevi pela graça de Deus e foi lançado pela editora Life, da qual o Jairo é sócio. Ela fica em Campo Grande e imprimiu este livro. E nós estamos trazendo agora para oferecer aos irmãos de São Mateus. Amém? Amém. Vocês estão felizes? Aleluia! E eu também, por proclamar esta verdade, que me conquistou o coração quando eu tinha 16 anos, na cidade de Araraquara, onde eu morava e onde a Igreja do Evangelho Quadrangular chegou com a sua tenda. Era assim que ela começava os trabalhos nas cidades há 60 anos atrás. Eu tinha 16 anos. E quando eu fui no tabernáculo da Igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor que estava pregando, o pastor Eliezer Pulha, estava dando uma série de estudos sobre a volta de Jesus. E eu fiquei encantado, pois na minha meninice eu sabia que Jesus tinha morrido por nós. Mas não que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que ele iria voltar para reinar em toda a terra. Eu fiquei encantado. E aquela mensagem Deus usou para me atrair, me fisgar, e eu entreguei minha vida a Jesus com 16 anos. E no dia 22 de fevereiro de 1962, eu sozinho no meu quarto, orando e pedindo a Deus o batismo no Espírito Santo, quando foi às 3 horas da madrugada, Jesus derramou o Espírito Santo sobre mim. Não tinha pastor nenhum orando comigo, não tinha coral, não tinha ninguém me ajudando a orar. Eu, sozinho, recebi a maior prova de que Jesus estava realmente vivo, porque Ele ouviu minha oração e derramou o Espírito Santo de maneira maravilhosa sobre mim. E a partir daquele dia, logicamente, entreguei minha vida ao Senhor para ser um ministro do Evangelho. E 60 anos depois, estou aqui para falar da volta de Jesus. Então, meus amados, este livro é muito baseado no livro do Apocalipse, é evidente, né? Porque o livro do Apocalipse é um livro totalmente voltado para a volta de Cristo, voltado para falar da grande vinda de Jesus a esta terra. E, então, este livro é muito fundamentado no Apocalipse, mas fala também
das profecias que Jesus deu sobre sua volta e dos profetas e dos apóstolos, porque Paulo, Pedro falaram sobre a volta de Cristo, assim como os evangelhos, assim como Zacarias, Malaquias, Joel, Daniel, Isaías, os salmos de Davi, todos falam sobre a volta de Cristo e está tudo neste livro que Deus me deu a graça de escrevê-lo. Mas a visão que João tem no Apocalipse começa com Jesus Cristo se mostrando a João poderosamente, o Cristo exaltado. Depois que Jesus fez a obra na cruz, ele voltou aos céus e foi exaltado. E a sua fisionomia se transformou. Ele ficou com um rosto que brilha mais do que o sol ao meio-dia. Os seus olhos são chamas de fogo. Da sua boca sai como uma espada afiada de 2 gumes. Sua voz se tornou como a voz de muitas águas. Seus cabelos brancos como a mais branca lã. Seus pés reluzentes como bronze polido. E ele vestido de uma túnica muito resplandecente, branquíssima, com um cinto de ouro no seu peito, e as suas mãos e os pés estão com as marcas dos cravos que Jesus foi pregado na cruz do Calvário. E João, quando teve essa visão de Jesus, ele caiu como morto. Ficou sem forças, porque era uma visão extraordinária. E Jesus precisou fortalecê-lo, tocar nele, animá-lo e levantá-lo para que ele tivesse a continuação da visão. Depois Jesus mostrou para João e ele teve a visão do Cristo recebendo do Pai o livro que continha os últimos acontecimentos da história da humanidade antes da vinda de Cristo. Jesus tomou aquele livro da mão do Pai e começou a abrir os selos. Jesus é quem vai administrar todos os acontecimentos que vão suceder-se durante a grande tribulação. Porque a grande tribulação vai ser um período de 7 anos, que precederá a volta de Jesus, quando Deus vai derramar toda espécie de pragas e de juízos sobre a humanidade, porque ela não se arrependeu e não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, com exceção, evidentemente, dos santos da igreja. E Jesus começa, então, a abrir os selos daquele livro. E primeiro ele libera os 4 cavaleiros do Apocalipse: o branco, o vermelho, o preto e o amarelo, que vão trazer muitas dores, mortes, guerras, fomes e carestias dentro desse período que nós estamos, que é o princípio das dores. Antes da grande tribulação, é o princípio das dores que nós estamos vivendo agora.
Essa guerra entre Israel e Hamas faz parte do princípio das dores. Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra. Fome, terremotos, pestes, carestias, violência, mortes, tudo isto é porque a humanidade rejeitou ao Senhor Jesus Cristo. E o princípio das dores começou com a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Jesus tinha dito: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, mas você não quis. E Jesus chorou sobre Jerusalém, antevendo esses dias terríveis que levaram à destruição de Jerusalém e que marcou o princípio das dores. Estamos agora no princípio das dores. E os 4 cavaleiros do Apocalipse estão em ação na terra. E quando Jesus, cada selo que ele abria era um cavalo que era liberado. Primeiro selo, o cavalo branco, depois o vermelho, depois o preto, o amarelo. E quando Jesus abriu o 6º selo, João teve uma visão tremenda. Ele viu todos os seres humanos, grandes e pequenos, gritando. gritando, desesperados: cai sobre nós rochas e rochedos, e cobre-nos da face do Cordeiro, porque ele está irado, porque vem chegando o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Isto está no final do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Mas esta visão só vai se cumprir realmente no final do capítulo 18, quando a terra toda é destruída por um grande terremoto e em seguida Jesus volta e arrebata a sua igreja. E então, queridos, Deus me deu a graça de escrever um outro livro dentro desse livro. Se você adquirir esse livro, vai ter 2 livros: A Volta de Cristo e o Apocalipse em ordem cronológica. Porque eu escrevi o Apocalipse, reescrevi, copiei, mas coloquei as visões que João teve das coisas nos céus, no lugar onde elas realmente vão acontecer. Porque é uma chave que você tem que entender para compreender o Apocalipse, que os acontecimentos nos céus são mostrados para João sem ordem cronológica definida. Ele vê e registra, mas quando elas vão acontecer, nós é que temos que interpretar. E no final, você tem o livro do Apocalipse, totalmente reescrito, com estas visões, no lugar apropriado que elas vão acontecer. E então, aí está o livro, né? O Apocalipse em ordem cronológica. E quando Jesus abriu o 7º selo, o 7º selo abre as portas para as 7 trombetas, que vão marcar o início das pragas.
durante a grande tribulação. E eu quero ler para você uma parte do que eu escrevi sobre isso aqui na página 26. Finalmente vai começar o período mais esperado da história por toda a igreja, pois nele Deus vai manifestar toda a sua grande ira sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1,18. Muito embora o propósito divino em derramar sua ira sobre os homens fosse o de também provocar neles o arrependimento de suas vidas pecaminosas e para que se voltassem ao Senhor. Sobre este tempo, o próprio Senhor diz a respeito da sua indignação. Isaías 42:14, olha o que diz: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como a que está de parto, e todos assolarei, e juntamente devorarei. O Senhor, por muitas eras, havia suportado o pecado dos homens em silêncio, com toda a paciência, esperando que se convertessem ao Evangelho, pois queria que todos se salvassem e viessem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Mas agora, ele não vai pôr nenhum limite às manifestações da sua ira, vai derramá-la abundantemente sobre os homens que não se arrependeram, e toda a igreja verá a glória de Deus na plenitude da manifestação da ira do Senhor. Diga amém. Mas antes de começarem a ser derramadas as pragas da grande tribulação, Jesus vai marcar a testa dos filhos de Deus, os regenerados, os nascidos da palavra e do Espírito, porque se você estiver vivo naquela época, você não vai ser atingido pelas pragas de Deus. Como aconteceu com o povo de Israel nas pragas do Egito. Não foram atingidos. Você também não será atingido, porque Deus vai marcar a sua testa. E então, queridos, começam a ser derramada as pragas de Deus sobre a humanidade. Vai ser um horror. Muita gente vai sofrer, muita gente vai morrer e vai passar por muitas aflições. A primeira praga que será derramada sobre a terra vai ser uma enorme tempestade de saraiva, de fogo e de sangue, pedras, fogo e sangue, uma enorme tempestade que vai destruir 1/3 da terra. 1/3 da terra será destruída por esta praga. Imagine o caos, as pessoas correndo para lá e para cá, ambulância, carros de bombeiro, e tentando controlar o fogo, e as pessoas desesperadas, pois perderam seus parentes, seus familiares, prédios inteiros destruídos, organizações, instituições, e a igreja vai se alegrar, não publicamente, mas no coração do povo de Deus haverá certeza: daqui
há 7 anos, Jesus vai voltar. Por quê? Porque a partir deste momento, o povo de Deus vai começar a contar os 7 anos da grande tribulação, que eu explico no livro por que 7 anos. E nesses 7 anos, o anticristo vai estabelecer o seu império, juntamente com o falso profeta, e vai perseguir a igreja para matar os cristãos. A segunda praga: 1/3 das águas do mar se transformam em sangue. A segunda praga: Deus fere 1/3. Não, a segunda praga, a terceira praga, o Senhor toca nas águas dos rios, águas doces, e uma grande estrela cai nessas águas, uma estrela chamada absinto, e as águas se tornam extremamente amargas, e muitos morrem por beber aquela água. A quarta parte, uma terça parte do sol, da lua e estrelas perdem a sua luminosidade. A quinta praga: são soltos a praga dos gafanhotos, que são soltos do abismo. Que são esses gafanhotos, na verdade, são como escorpiões que atormentarão os homens por 5 meses. Eram demônios, são demônios. Tinham o rosto de homens, cabelo de mulheres e dentes como os de um leão. Seu corpo apresentam couraças de ferro e tem uma cauda semelhante ao do escorpião e aguilhão nelas para atormentar os seres humanos por 5 meses. E os homens ficarão tão atormentados pelas dores da picada desses gafanhotos, escorpiões, demônios, na verdade, que eles procurarão a morte e não a encontrarão. Por Deus, Ele não permitirá que ninguém se mate pelo flagelo desses demônios. 5 meses. E a sexta praga: serão soltos 200 milhões de anjos demoníacos, que num dia, numa hora aprazada, num instante, matarão 1/3 da humanidade. 1/3 morrerá. Mais de 2,5 bilhões de pessoas morrerão pela ação desses demônios. Imagine como ficará a situação da terra. Menos luminosidade do sol, da lua, das estrelas. 1/3 das águas do mar em sangue. 1/3 das águas potáveis amargas. 5 meses de tormento de gafanhotos, escorpiões, demônios. E agora, de repente, no momento, mais de 2,5 bilhões de pessoas mortas. Ah, meus irmãos,
os seres humanos vão ficar em polvorosa. E o anticristo correndo de lá para cá, fazendo as reuniões na ONU, nos grandes organismos internacionais, para tentarem entender o que está acontecendo. Mas ainda virão agora as taças da ira de Deus, que no final do período da grande tribulação, Jesus derramará sobre a humanidade perdida. Primeira taça, úlceras cancerosas aparecerão no corpo do ser humano. Segunda taça, todas as águas dos oceanos e dos mares transformadas em sangue. Terceira taça, as águas dos rios, fontes de águas doces potáveis, também transformadas em sangue. Quarta taça, o sol se esquentará muitas vezes mais e provocará um calor tremendo, muito maior que esse que nós estamos tendo agora, 37 graus no máximo, né? Vai provocar um calor que abrasará os seres humanos. Quinta praga, quinta taça. O reino do anticristo se transformará em trevas. Haverá trevas totais sobre toda a humanidade governada pelo anticristo. Sexta taça, sexta praga. O rio Eufrates se secará para que passem os exércitos que vêm do Oriente, da China, para se reunirem no Armagedon, onde haverá a guerra entre Jesus e as forças de Satanás. E a sétima e última taça, praga, derramada por Jesus, ele diz em voz muito alta: está consumado. E haverá um terremoto tão grande que destruirá Babilônia, a capital ecológica do Império da Besta, e todas as cidades das nações ruirão perante o terremoto. São Paulo será totalmente destruída. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e todas as cidades serão devastadas por esse grande terremoto. E então chegará um dia, logo depois desses acontecimentos, que o sol não dará sua luz, a lua não brilhará, as estrelas escurecerão, tudo ficará no mais profundo escuro. E de repente aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. Aleluia! Aleluia! Diga aleluia! E Jesus aparecerá, e todo olho o verá, e as nações se lamentarão, e ele arrebatará a sua igreja. E nós subiremos como raio, e chegaremos lá, na presença do Senhor, com um corpo glorificado. E você vai ser lindo, você vai ter cabelo, rapaz. Você tinha cabelo com 30 anos? Então, todos nós vamos aparecer diante do Senhor
com a aparência de 30 anos. Todos lindos, produzidos, porque vai ter a festa do casamento de Jesus com a sua igreja. Vai ser o casamento mais lindo de todos os tempos. E quando o pai disser: eu vos declaro casados, Jesus, a igreja, marido e mulher, por toda a eternidade, Ele vai dar um beijo em cada um de nós e nós vamos ser cheios do Espírito Santo, de uma infusão maravilhosa do poder e do amor de Deus. E a igreja se alegrará e reconhecerá os seus familiares que morreram antes deles e abraçará, e abraçaremos o Senhor e seremos semelhantes ao Senhor no nosso interior. Será momentos extraordinários, de muitos aleluias, de muitos glória a Deus, de muitas lágrimas de alegria, e veremos Abraão e Davi, e Paulo, e João, e Pedro, e veremos Wesley, veremos os grandes vultos da história da igreja, e nos alegraremos demais. E depois o Senhor nos convidará para tomarmos a ceia com Ele, quando Ele tomará o vinho depois de 2000 anos ou mais, e Ele nos servirá, e Ele repartirá os galardões de Apocalipse 2 e 3 serão dados naquela hora para a igreja. E depois Jesus convidará cada um de nós a tomar do nosso cavalo branco, porque agora ele vai descer. E os céus se abrirão, e todos os exércitos acampados no Armagedon verão Jesus descendo com a sua igreja e com os santos anjos. E do céu, dos ares, Jesus prenderá o anticristo e o falso profeta e os lançará vivos no lago de fogo e enxofre. E com o sopro da sua boca, ele destruirá todos os exércitos do Armagedon que o esperavam para fazer guerra contra ele. E Jesus vai continuar a descida, e ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Vai ser lá o primeiro contato do corpo de Jesus com a terra, com a humanidade na sua vinda. E quando ele tocar os pés no Monte das Oliveiras, ele se rachará em duas partes, e haverá uma grande fenda, um grande abismo em Jerusalém. E os judeus, ao verem o Messias que veio salvá-los, com a mão, com o buraco do prego, com as mãos que foram cravejadas, e os pés, eles vão perceber que o Messias, tão aguardado por eles, que os veio salvar, era o Nazareno, era o Galileu, que eles desprezaram. E Zacarias diz que eles chorarão amargamente, chorarão, se lamentarão, mas se converterão ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que aquele dia haverá um só Rei e um só Senhor em toda a terra, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai destruir todas as nações que vieram para combatê-lo, para destruir Israel. Como hoje, o Hamas está tentando e não conseguiu destruir Israel. Jesus vai destruir as nações que vieram para destruir Israel. E Jesus vai inaugurar o seu reino, que vai durar 1000 anos. Você vai viver aqui na terra. Não pense que você vai morrer e vai para o céu, ficar numas nuvenzinhas, tocando harpa, cantando. Não. Se você morrer agora, antes de Jesus voltar, você vai para o céu, a cidade de Jerusalém celestial. E você fica aguardando lá os espíritos dos justos aperfeiçoados até a volta de Cristo. E depois você desce e vai morar aqui na terra. Você vai ter sempre um chão debaixo dos seus pés, viu? E Deus também. Deus vai vir aqui para a terra, na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus vai inaugurar o seu reino, que vai demorar 1000 anos. E ele vai prender Satanás no abismo. E por 1000 anos, o diabo não mais atentará, não mais perturbará, não mais fará as suas obras. E a terra ficará linda. Os animais se tornarão pacíficos. E a igreja governará as nações com vara de ferro. A igreja, você e eu, reinaremos sobre as nações com vara de ferro ao lado do Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai transformar todas as armas delas em instrumentos agrícolas. E nunca mais uma nação levantará sua mão contra outra nação. E depois dos 1000 anos, Satanás será solto e fará a revolta de Gog e Magog, quando ele será destruído pela última vez e lançado no lago de fogo e enxofre, junto com os ímpios, depois do julgamento do grande trono branco. E aí nós veremos algo espantoso. Nós veremos algo espantoso, porque Pedro nos diz que o universo desaparecerá. O universo, o sol, lua, estrelas, galáxias, tudo sumirá diante dos nossos olhos atônitos. E a terra e todas as suas obras serão queimadas. Por causa do pecado, Deus vai destruir todo o universo e a terra também, e fazê-los desaparecer. E Ele fará surgir um novo céu, uma nova terra. E nesta terra, Ele colocará a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, que desce dos céus como a noiva adornada para o seu noivo. Uma cidade descomunal de 2.200 quilômetros de altura, profundidade, largura e comprimento. 2.200 quilômetros, a distância por terra de São Paulo até Aracaju será
serão as dimensões da cidade de Nova Jerusalém, que descerá dos céus, adornada como uma linda noiva. E a igreja viverá nesta nova terra e na Nova Jerusalém com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos, sem fim. Aleluia! Diga glória a Deus. Aleluia. Lá estará a árvore da vida, que é alimento para as nações, a árvore da vida, a água da vida, correndo de um riacho que sai do trono de Deus, e lá nós faremos a obra de Deus pelas eras, das eras, sem fim. Amém, queridos? Então, eu apresentei a vocês um resumo do que Jesus fará durante a grande tribulação antes da sua volta. E no livro do Apocalipse, que termina no capítulo 22, Jesus diz 3 vezes: eu voltarei em breve. Eu venho sem demora. Eis que cedo venho. Por quê? Porque Ele ama, é apaixonado por você. Você já viu um moço apaixonado por uma moça? Como ele anseia casar-se com ela? Jesus anseia por nos ter para sempre. Se casar com a igreja e seremos felizes por toda a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor Davis.